Amém. Queridos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus ao seu coração, nessa noite de celebração, de gratidão, de louvor, uma noite de reconhecimento da grandeza de Deus, da majestade de Deus, e não temos dúvida alguma que Deus está com você, Deus está conosco, não temos dúvida do seu cuidado, da sua proteção. Não temos dúvida de que Ele tem ouvido as nossas orações, mas também o desejo muito grande de ouvir a voz de Deus. O que é ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Como compreender a voz de Deus? O Deus que servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, o sustentador, o Deus provedor, o Deus vivo, o Deus que nos ama, o único Deus, aquele que criou, formou tudo para a sua glória, para o seu louvor, sempre fala com cada um de nós. E nesta noite eu quero refletir exatamente isso, ouvindo a voz do Senhor. Estudando esta semana no Salmo de número 29, um salmo que falou muito ao meu coração. Um salmo que é um salmo de Davi, um salmo extraordinário, um salmo que me chamou a atenção com o tema, e depois ao ler todo esse salmo, vieram tantas dúvidas, tantos questionamentos, mas orando ao Senhor, buscando compreender melhor esse texto, e nós chegamos à conclusão do objetivo deste salmo de Davi, a mim, para você, para a sua família, é que Deus, Ele fala conosco, ouvindo a voz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 29. Este Salmo de Davi é um louvor à majestade divina, em meio às tempestades, em meio às lutas, onde menos esperamos, Deus Ele fala conosco. A minha oração é que o Senhor fale com você nesta noite, que em meio às tempestades, que em meio a tantas notícias tristes, em meio a tantas adversidades, Deus, Ele fala conosco. Salmo de número 29, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta, nós vamos estar lendo outros versículos, é importante você acompanhar a leitura do texto e acompanhar os versículos. Diz assim, Salmo de número 29, a Bíblia, a palavra de Deus. Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Que coisa linda, que texto maravilhoso. Nós podemos compreender Davi com a sua experiência. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem transparente. Ele, durante toda a sua vida, sempre observava as coisas e aplicava no seu coração de uma forma tremenda na sua vida. E ele, então, escrevendo alguns hinos, alguns salmos, ele relatando as suas próprias experiências sobre Deus. Podemos lembrar ele no pasto, cuidando das ovelhas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Podemos lembrar o salmista escrevendo o salmista Davi escrevendo vários salmos aflitos por perseguições, por lutas, por grandes exércitos querendo destruí-lo, querendo matá-lo. Davi, ele escreve os salmos na sua transparência, algo tão extraordinário, e aqui no capítulo 29 de Salmos, ele relata a sua experiência com Deus, através de uma tempestade. Você tem tido experiências com Deus nas tempestades? Você tem ouvido, tem compreendido a voz de Deus em meio às tempestades? Nós podemos ver que os fenômenos da natureza causam medo. Eu, quando estava lendo esse texto, observando Davi, observando aquelas tempestades, veio à minha mente, quando criança, bem pequeno, lá na minha casa, no Quitandinha, Amazonas. Minha casa sempre era atingida por raios, trovões. Os raios batiam assim nas paredes, quebravam a parede, queimavam o chão, destruíam muitas coisas dentro da minha casa, e nós tínhamos muito medo. Vou confessar, ainda tenho medo de tempestade, devido a essas experiências, mas eu creio que agora eu vou mudar através dessa experiência com Davi. Eu me lembro uma certa vez, estávamos em casa, um temporal, minha mãe estava olhando pela janela, para aguardar a chegada dos meus irmãos, vindo do trabalho, nós éramos pequenos, e eu me lembro que deu um raio, e aquele raio atingiu a vista da minha mãe, e ela foi jogada da parede, da janela, até a geladeira, e corremos para acender uma vela, para ver o que estava acontecendo. E ao acender aquela vela, nos deparamos com uma imagem horrível. Minha mãe, um olho arregalado, um olho e o outro fechado, toda descabelada. E nós pegamos ela, começamos a acordar, ela estava desacordada. Naquele tempo nós não éramos evangélicos, mas sempre líamos a Bíblia. E nós tínhamos a certeza de que Deus falava com a gente, só que não tinha discernimento. Eu me lembro que, ainda pequeno, não sabendo falar direito, e já líamos a Bíblia, eu peguei a Bíblia, nem sabia falar direito, eu disse: mãe, lê a Briba, porque eu sabia que Deus ia falar conosco. E quando leio esse texto, eu estava lembrando desse episódio que aconteceu lá em casa, e como já Deus tinha algo já extraordinário para cada um de nós, através da sua palavra, porque Ele fala conosco em meio às tempestades. Em meio às tempestades, nós confiamos no Senhor. Em meio às tempestades, nós ouvimos a voz de Deus e queremos compreender a voz de Deus. No Antigo Testamento, Baal era reconhecido pelos cananeus, pelos cilícios e os povos pagãos como o Deus da tempestade. Davi, então, ele escreve esse hino dizendo que não, que tudo está no controle de Deus eterno. Ele escreve observando a tempestade. Davi, ele observa a tempestade de longe no mar. Ele vê nuvens negras varrendo os montes, árvores sendo arrancadas. Davi relata que as tempestades, os trovões, os relâmpagos não eram de um Deus qualquer, mas da manifestação do Deus soberano. Mas a manifestação de um Deus vivo, de um Deus que fala conosco, e ele conclui dizendo todo este salmo: ouça a voz de Deus. Os efeitos de Deus são manifestos através da voz do Senhor. 7 vezes podemos observar essa expressão referente à voz do Senhor. Quero destacar para os irmãos nesta noite sobre 3 efeitos da palavra de Deus em meio às tempestades. 3 efeitos extraordinários quando ouvimos a voz de Deus. O primeiro efeito: ouvindo a voz do Senhor, somos chamados a louvá-lo. Nos versículos 1 e 2 diz: tributai ao Senhor seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor, tributai a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouvindo a voz do Senhor, somos chamados a louvá-lo. O destaque desse salmo é a majestade de Deus. Na tempestade, os cananeus, os felícios, os pagãos reconheciam como uma entidade de tempestade, e eles tinham medo.
E Davi, então, observando aquela tempestade, observando a cultura que ele vivia, o local que ele vivia, Davi está observando e dizendo que não, é a soberania de Deus de Israel. Davi, ele se refere ao nome de Deus aqui, do próprio nome de Deus, de Yahvé. É interessante que Yahvé é o Deus de aliança, é o Deus de pacto com Israel. E Davi, então, se refere 18 vezes a essa expressão, Yahvé. Um Deus de aliança, um Deus de compromisso, um Deus que jamais irá nos abandonar, um Deus que jamais irá contra nós, mas um Deus de amor que se revela de todas as formas para mostrar que Ele é santo, para revelar que Ele é Deus, para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. 18 vezes em 11 versículos, Davi referindo a Yahvé, aquele Deus de aliança, aquele Deus que fez um pacto com o seu povo, aquele Deus que se revela em meio às tempestades, aquele Deus que fala em meio às adversidades, aquele Deus que revela o teu grande amor por nós, a grandiosidade de Deus. Deus não é uma força que se manifesta na natureza, Deus é um Deus pessoal. Um Deus que fez uma aliança, um pacto com cada um de nós, um Deus que se relaciona conosco. A esse Deus nós somos desafiados nos versículos 1 e 2 a louvá-lo, a honrá-lo, a dar o tributo ao Senhor, a adoração. Todos os homens, todos os anjos devem adorar a Yahvé. Enquanto os cananeus se cortando com o medo dos deuses, irados, Davi estava observando aquela tempestade, adorando a Deus da tempestade. Que coisa linda! Um Deus glorioso, versículo 2, forte e santo. Olha que coisa maravilhosa quando nós reconhecemos, ouvimos a voz de Deus nas maiores circunstâncias da nossa vida. Às vezes, ou quase sempre, em meio às adversidades, em meio às tempestades, em meio à pandemia, em meio a tantas lutas, parece que nós não ouvimos a voz de Deus. Mas mediante o texto que nós estamos lendo, que nós estamos estudando nessa noite, nós precisamos dar ênfase à voz de Deus. Nós precisamos dar ênfase à palavra de Deus. Precisamos ouvir em meio às tempestades a voz de Deus. A voz mansa, a voz suave, uma voz sussurrando nos nossos ouvidos, dizendo: não temas, estou contigo. E lembrando, como disse na minha experiência, quando criança, em meio a tantas dores ali com a família, eu dizendo: mãe, leia a Briba, vamos ler a Briba, porque ela é a palavra de Deus. E através das tempestades, nós podemos louvá-lo ao Senhor. As tempestades são fortes, trazem medos, trazem destruições, mas acima de tudo isso, existe uma voz mansa de Deus, falando ao meu, ao seu coração, para não temer. O segundo efeito da palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Senhor, há a conversão do pecador. Dos versículos 3 ao versículo 9, nós podemos ver Deus falando a Davi claramente, como Ele quer falar com você, como Ele quer falar comigo, como Ele quer se revelar a nós em meio às tempestades. Somos atraídos pela palavra de Deus. Há um versículo muito interessante, lá no profeta Isaías, no capítulo 57, no verso 20, há uma expressão linda aqui de Isaías 57, 20, diz assim: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de se acalmar. Preste atenção, incapaz de se acalmar. As suas águas lançam lama e lodo. Meus amados, nós podemos compreender nesse texto um coração perverso. O mar agitado traz a ideia de um homem sem Deus. Ele não se aquieta, joga fora de si as sujeiras, a lama. Davi observava que o trovão que sobressaía ao mar agitado, assim como a palavra de Deus sobressai ao coração agitado, só a palavra de Deus acalma o coração perverso, o coração assustado, o coração do pecador.
Podemos lembrar aqui, Jesus em meio às tempestades, os discípulos com medo, Jesus então anda sobre o mar e coloca, eles acordam Jesus estava dormindo na polpa de um barco, havia uma tempestade, acordaram Jesus e disse: mestre, o senhor não está vendo que vamos morrer? Jesus levanta e diz ao mar assim: mar, acalma-te, aquieta-te. Davi estava tendo a profecia de Jesus em meio às tempestades. Ele vendo que o trovão, ele foi muito mais forte do que o mar agitado. Os relâmpagos, eles eram muito mais fortes, os trovões eram muito mais fortes do que aquela tempestade, do que a agitação do mar. Assim deve ser o nosso coração, a voz de Deus, a palavra de Deus, ela deve ser mais forte de um coração agitado. A palavra de Deus, ser atraídos pela palavra de Deus, ela precisa ser mais forte do que um coração temeroso, do que um coração castigado, do que um coração cheio de pecado, porque é a palavra de Deus. É um Deus que fala conosco de maneira muito especial. Porque Jesus faz o mar se calar. No versículo 4 do Salmo de número 29, ele diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor aonde o mar obedece, a voz do Senhor, aonde o demônio não tem autoridade, quando se fala o nome de Jesus, ele é expulso. O nome de Jesus que cura, o nome de Jesus que transforma, o nome de Jesus que acalma o coração em meio à tempestade, em meio às lutas. A voz de Deus, ela seduz o coração do pecador. Davi, ele está admirado com tanto poder sobre a tempestade, com a voz de Deus. E aí eu quero dizer algo muito especial. Não há conversão genuína enquanto a palavra de Deus não me encantar, se ela não me atrair, se ela não encher o meu coração. A conversão, ela é automática. A nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor. Então, em meio às tempestades, ouça a voz de Deus. Há uma voz maior daquilo que você está passando. Há uma voz superior, acima da pandemia, acima do desemprego, acima da enfermidade, a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouvimos tantas notícias ruins, notícias que trazem medo para a gente, aflição, angústia, depressão, mas você tem parado que em meio a tantas essas vozes, há uma voz suave de Deus dizendo: eu te amo. Há uma voz suave dizendo: não temas. Há uma voz suave sussurrando no seu ouvido dizendo: não temas, estou convosco todos os dias. A voz doce, suave, poderosa do Senhor Jesus. Ele revela, a palavra de Deus, ela revela a Cristo, seu amor por nós. Se você imagina um Cristo fora da palavra, é apenas um ídolo que você criou pela sua imaginação. Porque o Jesus da palavra, o Jesus da Bíblia, é um Jesus que está conosco todos os dias. Um Jesus que fala em meio às tempestades. O Jesus da Bíblia é um Jesus que nos conforta, que nos consola, que nos traz paz, que nos traz direção, que nos dá alegria, que nos dá segurança, que dá nas mãos o Deus Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, que deixou a sua glória, veio a este mundo para estar perto de mim, para estar perto de você, para sustentar a sua família, para cuidar de você, para nos abençoar, nos enriquecer com a sua graça, com o seu poder. As multidões admiravam Jesus com o seu poder, com as suas manifestações. A palavra de Deus precisa provocar encanto nas nossas vidas. Quantas pessoas que não leem a Bíblia, não são sustentadas, alimentadas pela palavra de Deus. Quantas pessoas vazias, quantas pessoas sofrendo em meio às tempestades, pessoas que ouvem as ondas do mar, pessoas que observam a sujeira daquelas ondas, trazendo areia, lama, lodo,
E quando não leem a Bíblia, são essas coisas que chamam atenção. São essas coisas que são focadas na mente das pessoas. Não quero dizer aqui, não quero revelar a você que em meio à pandemia eu estou falando de poesias. Não, eu estou falando de uma realidade. Estou falando de uma verdade. Deus falando ao nosso coração em meio às tempestades. Estou falando de um Deus que se relaciona conosco. Um Deus que fala acima de todas as coisas, de todas as lutas. No versículo 5 diz: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Os cedros eram árvores grossas, eram árvores seguras. E a voz do Senhor, Davi estava observando que aquela tempestade, aqueles raios quebravam aqueles cedros. Ou melhor, esmiuçava, não só quebrava, mas esmiuçava aqueles cedros. A voz do Senhor quebra os cedros do nosso pecado, aqueles pecados ocultos, aqueles pecados de estimações, as compulsões. A voz do Senhor quebra em pedaços, ou melhor, esmiuça o gado, o pecado no coração da gente. Eu disse a você que quando eu era pequeno, os raios batiam lá em casa, na parede. Eu me lembro, morávamos perto de um poste de madeira. Eu me lembro que uma vez caiu um raio em cima daquele poste, nós estávamos em casa, e no dia seguinte, quando amanheceu, aquele poste estava esmiuçado, nem parecia um poste, ficou todo esmiuçado, porque o raio caiu em cima daquele poste. Quando o Espírito Santo de Deus bate no nosso coração, os nossos pecados estão esmiuçados e nós podemos ouvir claramente a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus com o coração aberto, quando nós cremos no poder de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, os nossos pecados são esmiuçados, são destruídos e começa a reinar ali a graça, o amor, a bondade de Deus. No versículo 8 diz: a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O seu coração tem tremido quando ouve a voz de Deus. O seu coração, ele achocalha quando você ouve a voz de Deus, você se quebranta. Você começa a sentir quando você ouve a voz de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você reflete a palavra de Deus. Será que você treme? Será que as coisas não se acertam no seu coração? É um cântico muito antigo que as crianças gostam de cantar. Diz: havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. A janela era torta, mas encontrou Jesus. Tudo se direitou. É exatamente isso. É exatamente isso que Jesus faz. É exatamente isso quando nós lemos a palavra de Deus. É exatamente isso. Tudo que era torto, o Senhor endireitou. Tudo que estava abatido, tudo que estava descontrolado, o Senhor consertou. Sabe por quê? Porque Deus fala acima de todas as coisas. Deus fala acima de todas as coisas. Por isso somos desafiados a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a se encantar com a palavra de Deus, chorar com a palavra de Deus, abrir o coração e pedir que o Senhor venha esmiuçar o pecado. A voz do Senhor faz tremer os nossos corações. A voz do Senhor quebra os vícios, a pornografia, o álcool, as drogas. A dor da alma só se aquieta com a voz de Deus. Davi estava dizendo exatamente isso. A voz do Senhor derruba os carvalhos, desnuda as florestas. Ele tira as folhas, a folhagem da nossa vida. Davi está observando que quando o temporal passou, as florestas estavam desnudas, as folhas tinham caídas. Foi necessário para Deus poldar. E como nós precisamos ser poldados pela palavra de Deus? Leia a Bíblia. A palavra de Deus quebra as correntes do pecado. Meus amados, há tanta gente ainda dentro das igrejas, ainda escravos do pecado. Talvez seja exatamente isso na sua vida. Você não tem permitido Deus fazer tremer o seu coração, porque você não dá tempo para a palavra. Porque você não lê a palavra.
porque você não medita na palavra. Quando embaixador do rei, na organização Embaixadores do Rei, ali nós tínhamos tarefas, tanto os embaixadores quanto as mensageiras, haviam tarefas de decorar versículos. E até hoje, todos aqueles versículos me ajudam na minha caminhada. E cada dia nós precisamos fazer com que a palavra de Deus venha fazer tremer o nosso coração. Porque nesses dias, em meio às tempestades, o nosso coração fica duro. O nosso coração fica incrédulo. Eu quero desafiar você em nome do Senhor Jesus, fazer o seu coração pulsar de novo pela palavra de Deus, ou se nunca pulsou com a palavra, faça deste momento, agora a partir de hoje, o seu coração pulsar pela palavra, se encantar com a palavra. É Deus falando a você. Deus falando a nós. Louvado seja Deus. No versículo 7, a voz do Senhor lança chamas de fogo. São relâmpagos que a palavra de Deus ilumina o coração do pecador. O versículo 9, a palavra precisa arrancar nossas folhas do orgulho, da mentira, da mesmice. O resultado é que todos no seu templo dizem glória. Vamos voltar da pandemia mais firmes, convictos do Senhor na nossa vida, podados para a glória de Deus, de uma experiência. Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração, Deus moldou a minha vida, Deus podou a minha família. Vamos voltar diferentes, vamos voltar cheios do Espírito Santo, vamos voltar com humildade, vamos voltar com o coração quebrantado diante de Deus, vamos voltar com o coração tremendo diante de Deus, abalando a nossa estrutura com a sua palavra. 1 Epístola de João, no capítulo 1, verso 7, diz: mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deixe esse relâmpago clarear o seu coração em trevas. Não sei se você já observou, até de dia, quando dá aquele clarão, você já observou que é mais forte do que o dia? E sabe que Deus está revelando para nós? Revelou a Davi. E sabe que Davi revelou para nós, para essa experiência? Que até durante o dia, a luz do Senhor é mais forte no coração aberto para Ele. Louvado seja Deus, que coisa linda. Foi difícil compreender esse salmo, mas pedindo a Deus, estudando, talvez seja um dos melhores salmos que eu já li e quero aplicar na minha vida, a cada momento, a cada instante. Em terceiro e último lugar, esse texto nos ensina, o terceiro efeito, ouvindo a voz do Senhor, nos faz calar o temor. Versículos 10 e 11, o Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com a paz. Difícil entender, né? Mas no versículo 10, o salmista diz, estava observando a tempestade lá fora, tudo quebrando, raios, trovões, árvores sendo arrancados. Davi, então, mediante aquilo, Davi, na sua tranquilidade, em meio à tempestade, ele se cala ao temor, dizendo: Deus está no controle. Aleluia. Deus está no controle. Não desista, não desanimes, não tenha medo. Se alimente da palavra de Deus, ouça a voz de Deus. Há uma voz acima de tudo isso que nós estamos passando. Ninguém está isento disso. A grande diferença é que muitos estão dando ouvido às tempestades. Mas Deus está falando a nós. Deus tem falado ao seu povo, Ele tem falado a toda a humanidade do seu poder, da sua soberania. Exatamente isso, no versículo 10, o Senhor está entronizado entre o dilúvio. Davi estava presenciando uma grande enchente, Davi presenciando tantas coisas, diz: olha, Deus
está entronizado, Ele está no controle, Ele é santo, Ele é o Senhor, e a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Porque ele ouvia a voz de Deus mais do que as tempestades. O Senhor, comando o dilúvio, o Deus da minha aliança, está entronizado, a soberania de Deus nos traz paz. No versículo 11 ele encerra exatamente isso: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com a paz. Lembra Isaías 9,6, profecia de Isaías? Que Jesus seria o príncipe da paz? 750 anos aproximadamente, o príncipe da paz nasceu. E ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se atemorize, não temas. A minha paz, a minha voz está acima da sua aflição, da sua dor, da tempestade. Soberania, salvação e sustento. Deus dá força e paz nas tempestades. Quero concluir, como aprendemos com Davi, deixando 4 lições para você praticar. Confie em Deus. Toda tempestade, ela tem um começo, meio e fim. E todas as coisas que a tempestade traz, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em segundo, cante a Deus. Davi nos ensina que nas tempestades precisamos confiar na bondade de Deus, na soberania de Deus, porque a tempestade nos ensina a louvá-lo. Lembra no primeiro versículo, os 2 primeiros versículos: tributai ao Senhor, os anjos, os homens, os poderosos, todos nós tributai ao Senhor. Em terceiro, creia em Cristo. Este salmo é profético, porque Jesus veio trazer bonança ao nosso coração em meio às tempestades. Não importa qual tempestade, não importa qual adversidade, Deus é maior, Ele é santo, Ele é soberano. E o quarto conselho: conheça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Talvez você diga: então você está ansioso para chegar domingo para ouvir a voz de Deus de novo. Não. Você pode ouvir a voz de Deus quando você quiser, a hora que você quiser, onde você está. Leia a Bíblia, palavra de Deus. Se fortaleça nessa palavra. Medite, decore, pratique, ouça a voz do Senhor. Que essa palavra seja para você o seu sustento. Que essa palavra seja o teu consolo. Que essa palavra seja a tua paz. A voz de Deus para o seu coração. Amém? Você crê nisso? Então pratique. Ouça a voz do Senhor. Vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus, vamos orar. A minha oração é que você possa ouvir a voz de Deus em meio a tudo isso que nós estamos ouvindo e vendo. Ninguém está isento, ninguém. Ficamos tão tristes quantas coisas têm acontecido, mas não permita que isso venha impedir você de ouvir a voz de Deus. Não permita que isso venha roubar o seu momento com Deus todos os dias, porque nós nos fortalecemos na vida espiritual com oração, com palavra e com prática. Então não desanime. Busque na palavra ouvir a voz de Deus. Pai querido, Pai amado, que bênção, que experiência do salmista Davi. Em meio à tempestade, ó Deus, em meio a tantas coisas acontecendo, Davi estava olhando para aquela tempestade, os trovões, os relâmpagos, e ali ele compreendia a soberania do Senhor. E ele escreve este hino para não esquecermos de que tudo está no controle
da tua voz. Sustenta-nos, ó Deus, com a tua palavra, com a tua voz doce, suave. Sustenta o teu povo com a tua palavra. Fortalece o teu povo com a tua palavra. Dê a paz ao teu povo com a tua voz. É isso que nós queremos. É isso que nós estamos buscando. É isso que nós não vamos abrir mão. Queremos ouvir a tua voz. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias, todos os lugares. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Deus te abençoe. Ouça a voz de Deus.